Vamos iniciar a modelagem do nosso casulo. Eu vou partir de uma base tamanho M. Eu vou pegar a frente da minha base, que eu fiz com as minhas medidas. Então, você também vai fazer a sua base com as suas medidas. Se você também quiser uma base de tamanho padrão, você pode usar uma base de tamanho M, de tamanho 40, 42, 50, aí você vai usar a base de acordo com o que você quer. E se você vai fazer sob medida, então aí essa base ela vai ter a sua medida. O que eu vou fazer inicialmente, eu vou copiar essa base. Eu faço com canetinha para vocês aí no vídeo conseguirem enxergar. Mas vocês jamais devem fazer nada de modelagem usando canetinha. Vocês podem usar um lápis, uma lapiseira ou aquelas canetas de ponta bem fininha. Então, o que eu estou fazendo nesse momento nada mais é do que copiar a minha base com as medidas do meu corpo ou de um tamanho padrão. Lembrando que essas bases vocês podem aprender no curso Aprenda Modelagem e Costura. Esse curso que eu ofereço, ele vai ensinar você a como fazer exatamente essa base que vai dar início à construção de qualquer modelo que vocês imaginam. Então, se você quer aprender a fazer modelagem, fazer a sua base, dá uma olhadinha lá nesse curso, que ele é feito especialmente para isso. Então, esse desenho aqui é o desenho de uma base. Eu escolhi um tamanho M, mas lembrando, se você sabe fazer base, você vai fazer ela com as suas medidas, independente da sua numeração, do seu tamanho, você vai ter uma base do seu corpo. Senão, você usa uma base pronta. Enfim. Com a base da frente feita, nós vamos começar a desenhar o modelo. Primeira coisa, eu vou desenhar o decote desse casulo. Eu vou falar sugestões para vocês. Desse cantinho aqui da nossa base, que geralmente eu chamo esse cantinho de pontinho I. Lá, quando eu ensino as bases, a gente tem números ou letras indicando os pontinhos aqui do nosso molde. Então, eu vou colocar os pontinhos aqui à medida que eu for explicando para vocês. Então, a sugestão é, desse cantinho que eu chamei de pontinho I, vocês vão entrar 1,5 cm. E eu vou chamar esse aqui de pontinho 1. Desse ponto aqui, onde eu chamo ele de ponto F1, lá da minha base, eu vou dele descer apenas 1 centímetro. Eu vou chamar ele de pontinho 2. Agora, eu vou unir fazendo uma curva desse ponto 1 até o ponto 2. Você pode fazer a mão livre, ou se você tiver alguma régua curva, você pode usar ele. Então, eu estou desenhando o decote do casulo. Agora, eu vou pensar no comprimento que eu quero esse meu casulo. Então, essa linha que eu tenho aqui embaixo, ela é a linha que marca a direção do meu quadril. Você pode fazer ela um pouco mais comprida ou fazer um pouco mais curta. Eu vou querer fazer esse casulo um pouquinho mais comprido. Então, lá desse cantinho, que lá na base a gente chama de ponto E,
eu vou descer um tantinho a mais. Eu vou escolher que eu quero ele 5 centímetros mais comprido do que está aqui. Então, eu desci 5 centímetros desse lado. Vou colocar o molde nesse cantinho, onde ele é o ponto M. Lá da base, ele é o ponto M. E eu também vou descer 5 centímetros. E vou unir esses pontos. Então, essa linha marrom aqui que eu estou fazendo, eu vou chamar ela de comprimento do meu casulo. Vou escrever aqui. Próximo passo, nós vamos desse pontinho 1, em cima dessa curva de decote que eu fiz, eu vou descer 5 centímetros. Então, aqui, ó, 5 centímetros. E vou chamar, então, esse ponto de pontinho 3. Então, eu marquei esse pontinho 3 a 5 centímetros abaixo desse pontinho 1, em cima da nossa curva de decote. Vou puxar uma reta com tracejado. Vou medir, olha, vamos fazer o seguinte, vamos medir os mesmos 5 centímetros, eu vou descer para cá. E aí, eu vou unir com tracejado uma linha auxiliar, mantendo então essa mesma distância de 5 centímetros aqui em cima no ombro. Eu vou unir esse ponto, na verdade eu vou unir essa reta, encontrando nesse ponto, onde lá na base, no molde base, eu chamo esse pontinho de ponto K. Então, vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar a mão aqui, nessa região, e eu vou sair dessa linha pontilhada, vou fazendo uma curva, chegando aqui no ponto K. Percebam que quando eu faço essa curva, eu não tiro a palma da mão, essa parte da mão do papel. Assim, eu consigo fazer uma curva sem precisar de régua curva. Mas se você tiver uma régua curva, você pode usá-la. Então, eu fiz um arredondado. Agora, desse ponto K, eu vou unir até encontrar aqui embaixo, aqui na linha do meu comprimento. Então, pega a sua régua e une até lá embaixo. Próximo passo. Em toda base que existe, vocês sempre vão perceber de que a gente tem uma pence. Eu chamo essa pence, pence de busto ou pence de cava. Toda a sua base tem que ter. E lá no curso, o Aprenda Modelagem e Costura, você vai aprender o porquê que essa pence existe. Enfim, essa pence, você vai prolongá-la até esse ponto da nossa curva. Então, você coloca a régua em cima da sua pence e você vai estender ela até essa curva lateral. Chegando lá, você vai pegar esse cantinho de baixo, vamos colocar a numeração nelas? Então, eu vou chamar esse ponto de ponto 4 e esse ponto de ponto 5. Esse pontinho aqui, ele chama ponto P. Então, lá na modelagem, você vai ter esse pontinho P. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pontinho 5 e eu vou voltar 1,5 centímetro. Olha, do pontinho 5, eu vou subir 1,5 centímetro. Então, vou chamar agora esse pontinho de ponto 6. E vou unir o pontinho 6 aqui nesse canto da nossa pence. Sabe esse pedaço que eu tô pintando? Essa é a pence que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, esse pedaço aqui de baixo que ficou entre o 5 e o 6, eu não vou usar ele, eu vou ignorar ele. Depois que a gente faz isso, vocês vão unir do pontinho P, passando por esse risquinho, olha, desse jeito. E aí, vocês vão estender uma linha até a linha do comprimento. Agora, eu vou cortar essa linha, eu vou cortar desse ponto, eu vou subir essa linha marrom e vou parar aqui nesse pontinho P. Vamos fazer isso aqui juntos.
Então, eu vou cortar a linha do comprimento fora. Vamos cortar essa linha marrom, vai subindo ela até chegar no pontinho P. Chegou no pontinho P, para de cortar. Então, percebam o corte? Agora, eu vou cortar, eu vou ter que fechar essa pence no papel. Para isso, eu vou cortar um pouco próximo dela. Tá vendo? Olha, cortei o papel um pouquinho próximo para me livrar essa região. Agora, eu vou fechar esse risco 4, eu vou dobrar ele sobre esse risco 6. Então, você vinca o seu papel, vinca numa das laterais desse triângulo. No caso, eu vinquei a linha 4 e eu vou dobrar sobre a linha 6. Então, o que eu fiz nesse momento? Eu fechei a pence de busto no papel. Pega uma fita adesiva e cola ela, segurando ela fechadinha, tá bom? Quando eu fecho essa pence no papel, eu elimino a pence e ela automaticamente ela vai abrir um espaço bem nesse corte. Então, agora a gente vai pegar um outro pedaço de papel e nós vamos colar fechando esse buraco que abriu. Colei o papel, fechei esse buraco que abriu, agora eu vou cortar, tirando esse excesso aqui embaixo, alinhando com a minha barra. Agora, eu vou terminar de cortar esse molde, então, eu vou cortar essa linha que eu puxei reta. Então, cortei desde aqui de baixo. Nesse corte, eu já vou subir aqui. Mas eu cuidado para vocês não jogarem esse pedacinho aqui de cima fora. Então, a gente vai escrever que nós temos o ombro, essa região é a região do ombro. Eu vou fazer um risquinho unindo e vou chamar de XX. Eu sei que esse ponto ele vai encontrar com esse, aqui é o ombro, e aqui eu vou escrever que ele é o decote da parte da frente. Deck F, decote frente. Então, agora eu posso cortar com mais segurança esse molde. Eu vou cortar o decote fora. Então, esse moldezinho, a gente vai deixar ele aqui de lado e a gente vai usar ele mais tarde. Falta ainda eu cortar o meio da frente. Essa linha aqui, ela é o meio do casulo. Só que vocês notaram que ela tem botões, né? Então, a gente precisa acrescentar o traspasse para os botões. Então, antes de eu cortar o meio do casulo, eu vou adicionar 4 centímetros. Então, eu vou colocar a régua no meio da frente. Olha, eu vou marcar 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. E eu vou unir esses pontos. Então, eu sei que esse espaço que eu deixei, ele vai ser o espaço do traspasse. Os botões, eles serão depois costurados bem nessa linha do meio. Então, eu vou até desenhar uns botõezinhos para poder indicar de que nós teremos os botões aqui. Depois, a gente vai fazer o distanciamento correto. E agora, eu vou cortar a linha do traspasse. É importantíssimo vocês aumentarem esses 4 centímetros para poder depois fazer o fechamento da peça. Então, vou escrever, é sempre legal a gente identificar o molde. Vou escrever que todo esse pedaço que eu aumentei de 4 centímetros, ele é o traspasse. Agora, vocês podem notar de que o casulo, ele tem um recorte. E nesse recorte, ele é apenas um enfeite, na verdade, esse recorte. Esse recorte, para a gente aproveitar ele, a gente vai colocar aquele bolso.
Então, nesse momento, a gente vai agora começar a desenhar o recorte. Então, nós vamos agora medir essa linha que vem lá da base. Vocês sabem que ela é a linha da cintura. Então, eu vou medir dessa lateral, em cima aqui da minha linha da cintura, eu vou medir o quanto eu tenho até o finalzinho. Eu tenho 32 centímetros. Então, eu vou pegar esses 32, que é essa medida, e vou dividir por 3. Então, pode usar a calculadora, 32 dividido por 3, 10,6, vou arredondar para 11 centímetros. Da lateral desse cantinho, então, eu vou marcar onde deu esse resultado. Olha, 11 centímetros deu aqui. Vamos, então, agora chamar esse ponto de ponto 7. Ele é 1/3 da minha cintura, marcado da lateral vindo para cá. Eu vou pegar essa mesma medida, não deu 11 centímetros? E eu vou marcar aqui na linha do comprimento. 11 centímetros deu aqui. E eu vou unir agora esses dois pontos lá embaixo do comprimento, passando pelo ponto 7, e vai subindo isso até chegar aqui em cima. Então, nós temos que essa linha vai ser a linha de recorte, e é nessa linha que nós vamos fazer o bolso. Então, nós vamos desenhar aquele bolso com a seguinte medida. Nós vamos fazer a abertura do bolso de 12 centímetros. Então, a partir do ponto 7, em cima dessa linha que a gente fez, eu vou subir 6 centímetros e vou descer 6 centímetros. Então, no total, eu sei que eu vou ter um bolso de 12. Eu localizei ele metade da cintura para cima e metade da cintura para baixo. Vamos também anotar de que a gente tem que aqui é a linha da cintura, porque a gente ainda vai usar essa linha como referência, tá bom? Então, o bolso nós marcamos. Vou fazer, então, um risquinho que vai pegar os dois moldes. Agora, a gente vai cortar isso aqui. Então, a gente vai separar esse pedaço. Já marcamos o bolso. Então, eu vou cortar desde aqui embaixo. Vamos subir o corte, o risco. E vamos terminar lá em cima. Então, o molde da frente, a gente ficou com isso aqui. Esses dois pedaços. Eu sei que eu vou emendar esse molde que eu vou chamar de 1. Eu sei que eu vou emendar com esse molde que eu vou chamar de 2. E o ombro que a gente cortou, depois que a gente reemendar os pedaços, a gente sabe que esse ombro, ele depois vai ser emendado nessa posição. A gente ainda tem que montar todo o restante do modelo, falta as mangas ainda. Então, vou deixar de lado o meu ombro. E agora, esse meu molde, eu sei que ele não é mais base, ele se transformou, está se transformando no nosso modelo casulo. Então, eu vou escrever. É o casulo frente, molde 1. Esse aqui é o casulo frente, molde 2. E aqui eu sei que é o bolso, então eu vou chamar de B de bolso, tá? Ou pode escrever também, bolso. Depois a gente ainda vai acrescentar umas margens de corte para a gente conseguir montar esse modelo. Mas, por enquanto, o molde da frente nós terminamos. Eu vou deixar ele de lado agora.